Queridos irmãos, muito boa noite a todos. É para mim um grande privilégio, junto com minha família, estar aqui nesta noite adorando a Deus junto com vocês. Especialmente me honra muito poder me dirigir a cada um de vocês, o povo de Deus, com a palavra, o Evangelho. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé comigo, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. E nós faremos a leitura para a nossa reflexão nesta noite, dos versos 24 ao verso 30. Marcos, capítulo 7, de 24 a 30. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da exposição. Nós precisaremos retomar o texto algumas vezes, onde diz assim a perfeita palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça e falar com o Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai, como é feliz para nós, Deus de bendito, neste dia que é o dia do Senhor, estarmos diante da Tua palavra que é perfeita em tudo. E aqui, Senhor, nós clamamos a Ti uma vez mais. Dá-nos, ó Deus, o poder do Espírito Santo a todos nós, para que os nossos olhos sejam desvendados, para que o nosso coração seja preparado, para que o nosso ser inteiro esteja pronto para ouvir somente a Tua voz nesta noite. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra mais uma vez. E também, Senhor, nós clamamos a Ti, opera em nós a grande bênção de sermos transformados, edificados pela Tua palavra. Somos nós que precisamos de Ti, Senhor, e por isso nós clamamos a Ti. Opera em nós as Tuas grandiosas obras, edifica a nossa vida para a glória do Teu nome em nós. Dá resposta, Senhor, àquele que veio em busca de resposta. Dá convicção e fé àquele que está cambaleando na sua convicção. Dá perspectiva nova de vida e encorajamento àquele que está desvalido e desanimado. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem tomar assento. Meus queridos irmãos, um tema recorrente na nossa época é a fé. Por todo lado que se olhe, haverá de algum modo uma manifestação de fé diante de nós. A fé é tema de filmes, é tema de seriados, de novelas. A fé está na letra de muitas músicas religiosas e também músicas seculares. A fé está presente em pingentes pendurados por colares aos pescoços das pessoas por aí, está estampada nas camisetas, em bonés, está tatuada na pele de alguns. A fé, queridos irmãos, é algo que de fato tem levado todos os homens a refletir a respeito de sua importância e da necessidade de tê-la consigo. A fé é até marca de cartão de crédito, você já deve saber disso. Mas, diante de todas estas oportunidades e de tanta exposição à fé, resta uma pergunta. E a pergunta é, de fato, a fé é importante? Não há dúvida de que a resposta para essa pergunta é sim. Se nós
abrirmos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 4, nós encontraremos o texto sagrado dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos diante de uma questão que precisa ser resolvida. A questão é que, diante do reconhecimento de que a fé é algo tão necessário, primordial na nossa vida, e diante de tanta oferta de fé, o pluralismo da fé, nós nos perguntamos qual é, finalmente, o tipo de fé que agrada a Deus. Esta pergunta é não apenas relevante do ponto de vista intelectual, mas ela é importantíssima, imprescindível para a nossa jornada de vida, porque você e eu precisamos da fé. A fé é um instrumento que foi dado por Deus a nós para que o seu exercício, a sua prática, nos sirva como ferramenta para viver as dificuldades desta vida. Pela fé fomos postos no céu, pela fé aguardamos a eternidade e pela fé marcharemos nestes dias. Portanto, a grande questão é: qual o tipo de fé que agrada a Deus? Este texto que nós acabamos de ler traz as respostas para esta pergunta. Porque esta mulher que esteve em contato com Jesus, nesta narrativa que Marcos nos traz, mostra-nos que o seu encontro de fé com Jesus Cristo foi de fato efetivo. Este encontro nos mostra que Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, aprovou a fé que aquela mulher apresentou. Portanto, nós precisamos aprender nesta história qual o tipo de fé que agrada a Deus, para que você e eu também nos beneficiemos desta fé e consigamos seguir em frente. Nós precisamos nos beneficiar desta fé para dar o passo seguinte, para viver as segundas-feiras da vida, para avançar até a eternidade chegar. Portanto, eu chamo a sua atenção ao texto, para o verso 25, onde nós encontramos aqui, logo no final deste verso, e também ao longo de todo o verso 26, o primeiro grande movimento que este encontro que a mulher teve com Jesus causou diante do nosso grande rei. O fato é que Jesus estava longe de Jerusalém, longe de Israel. Ele estava nos campos da Ciro-Fenícia, um terreno ao norte, que dista de Israel bastante distância. Nós temos de Cafarnaum, que é a base onde Jesus sempre esteve, até a cidade de Tiro, algo em torno de 80 quilômetros. É uma distância considerável, especialmente para se fazer a pé, como fizeram eles. E Jesus, tendo no seu próximo evento, no seu próximo movimento, estado do outro lado do mar da Galileia, numa distância de apenas 13 quilômetros, chama a atenção pelo fato de ter saído da sua rota comum, das suas jornadas triviais, para ter distanciado-se tão grandemente do seu lugar de origem, para um lugar onde ele nunca mais esteve, a não ser neste evento. E isso deve nos chamar a atenção, porque isso mostra que Jesus não foi até lá por qualquer coisa, Jesus não foi até lá aleatoriamente. Isto mostra que, embora todo o ministério de Jesus tenha acontecido de Cafarnaum para baixo, o fato dele ter ido ao norte mostrava que ele queria se encontrar com esta mulher. Podemos concluir, portanto, que estes poucos passos que aquela mulher deu na direção de Jesus são passos quase que nenhum, comparado com os muitos passos que ele deu do lugar onde estava para encontrar-se com ela. Jesus é assim. É este que vem ao nosso encontro, especialmente nos momentos mais tenebrosos da vida. Nas noites mais escuras, nos dias mais cinzentos, Ele está lá. Ele vem ao nosso encontro, misericordiosamente o faz, porque sabe da nossa pequenez, da nossa dificuldade. Ele sabe como é viver como você e eu. Jesus vai ao encontro daquela mulher, porque ele sabia que a angústia que ela carregava era grande demais para ser vivido sozinha. Então, indo na direção daquela mulher e já estando cansado, diz o texto, porque chegou em casa e não querendo ser incomodado da jornada longa que havia trilhado até ali, não obstante esta circunstância exigisse dele descanso,
a mulher vai em seu encontro, ao seu encontro. E indo ao encontro de Jesus, diz o texto que ela clama por ele, ela o chama. E os textos paralelos a esses dos demais evangelhos dizem que os discípulos a tentaram impedir de todo modo. Até eles reconheciam que Jesus precisava descansar, mas a questão dela era urgente. E diante da urgência da necessidade, ela então ousadamente vai até Jesus, e o texto diz que o primeiro movimento que ela faz na frente do grande mestre é prostrar-se diante dele. Assim termina o verso 25: prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher, que era grega cirofenícia, prostrada aos pés de Cristo, rogava-lhe que a ajudasse. O rogo é a súplica, o rogo é o clamor daquele que não tem mais forças e nem condições de pedir em outro lugar ou a outro alguém. Rogar é a expressão mais dolorosa da alma daquele que entende que não tem mais como pagar, que não tem mais como requerer, que está impossibilitado de exigir frente às circunstâncias, frente à sua própria condição. Rogar é a condição daquele que reconhece que não tem nada para oferecer. Prostrada aos pés de Cristo, ela roga. E aqui está, com este ato, jogada aos pés do Senhor e clamando por misericórdia. Esta mulher ensina para toda a humanidade, e isto inclui você e eu, como é que se faz para requerer coisas do Deus do céu. Ela mostra-nos qual é a posição que nós devemos estar diante daquele que é o Rei de toda a terra. Ela reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, de fato. Ela reconhece que Ele é poderoso, o grande Rei. E nós sabemos disso, porque o texto também de Marcos, no capítulo 3, nos mostra que os de Tiro e os fenícios, de um modo geral, conheciam a fama de Jesus. Logo no começo do seu ministério público, grande multidão foi a Cristo. Muitos foram os que buscaram nele recurso diante da sua incapacidade de resolver os problemas mais severos da existência humana. E aquela mulher seguramente sabia da fama do Senhor que havia corrido por toda parte. Jesus não é para ela um anônimo. Jesus é para ela o poderoso fazedor de milagres, o poderoso Salvador, o poderoso transformador da realidade dos homens. Mas ela prostra-se aos seus pés e roga, porque entende que esta é a sua posição. Queridos irmãos, diante deste texto nós encontramos também apoio neste ato que ela praticou, nas palavras do próprio Jesus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensinou aos seus ouvintes que é feliz o homem humilde. Bem-aventurados os humildes, disse o nosso Senhor, porque deles é o reino dos céus. O ato de estar de joelho e rogando é uma expressão não verbal de humildade intensa. Aquela cena mostra, tanto para ela quanto para Cristo e para o mundo inteiro, que de fato a humildade tem um lugar muito especial, ou deve ter na vida daquele que precisa de ajuda. Queridos, nós precisamos compreender por este exemplo o que de fato a palavra afirma em outros tantos lugares, mas eu poderia também lhe citar Mateus 23:12, onde o Senhor Jesus disse que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Olhando aquela mulher prostrada e clamando, Jesus compreende a grandeza do seu ato e também a grandeza da sua dificuldade e move-se na direção dela. Queridos irmãos, aqui fica uma aplicação muito prática para você que precisa de algo que venha da parte de Deus. Se você também, como essa mulher, já compreendeu que não há em você os recursos suficientes para resolver muitas questões na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, no seu lugar de trabalho, se você já percebeu que nas suas próprias habilidades faltam muitas habilidades, se você já percebeu também que você não tem condições de resolver todas as demandas da sua própria vida, é preciso que você com ela aprenda. É preciso que você tenha no seu quarto um lugar onde você se ajoelha diante do Criador. É preciso que você tenha no silêncio do seu lugar de descanso, um lugar para se colocar de joelhos diante de Jesus Cristo.
É preciso que você abra de fato o seu coração e mostre o que está dentro dele. Jesus obviamente sabe tudo o que lá está, mas não tenha dúvidas de que é parte deste processo de transformação que você verbalize estas coisas. Eu digo a você que enquanto estiver de joelhos e clamando, confesse também os seus pecados, não de forma genérica, não em atacado, mas um por um, nomeie os seus pecados, fale o nome deles. Logo você vai perceber como isso é doloroso, logo você vai perceber como isso é vergonhoso, digo por experiência própria. Logo você vai perceber que você é muito pior do que você mesmo imagina. Logo você vai perceber que é muito mais necessitado do que reconhece. Logo você vai perceber que está no lugar certo, de joelhos, clamando ao Cristo da cruz, para que Ele seja misericordioso em seu favor e transforme a sua realidade. A primeira resposta à grande pergunta: que tipo de fé agrada a Deus? Uma fé humilde. Mas o texto nos ensina algo mais. Eu chamo a sua atenção para o verso 27. Diz o texto, nesta altura, que Jesus, vendo o clamor da mulher, que não era por coisa simples, era de fato por uma questão muito aguda, a sua filhinha estava endemoniada. Chamar uma filha de filhinha no diminutivo significa que nós não sabemos exatamente a idade que ela tinha, mas com certeza menos do que 12 anos. Significa que, não obstante a idade da criança, de fato isso em nada minimiza a gravidade da circunstância. Ter um filho endemoniado não é coisa simples, você deve fazer ideia. Ter um filho que é o recipiente de Satanás não é uma tarefa simples de você levar adiante. Criar esta criança implica, sem dúvida, num desafio absolutamente pesado. Estas são as circunstâncias. E o verso 27 diz então que Jesus fala com ela pela primeira vez. Eu convido você a ler comigo as palavras de Jesus a ela. Vamos todos? Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja, a esta altura, as palavras de Jesus soam como uma grande pancada. As palavras de Jesus aqui têm uma afiação contundente. As palavras de Jesus soam, sem dúvida, ao ouvido de todos nós como algo que nos dá um frio na espinha. O que será que ele quis dizer com isso? A gente se pergunta. Quando ela clama e roga de joelhos aos pés dele, ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu preciso te explicar algumas coisas para que nós aqui compreendamos de forma ampla o que Jesus está fazendo com ela. Muitas pessoas podem achar que Jesus estava sendo grosseiro, mas o Filho de Deus não pode ser grosseiro. Muitas pessoas podem achar equivocadamente que Jesus estava sendo rude, mal educado ou talvez até desprezando aquela mulher. Esta não é a figura do Redentor do mundo. Jesus veio ao mundo para nos salvar e não combina com a sua missão e muito menos com a sua personalidade fazer algo desta natureza. Então, o que Jesus está dizendo com estas palavras? Naturalmente, há um impedimento aqui. Jesus não entregou a ela naquele momento o que ela pediu. E onde muitos encontram apenas uma grande barreira, aquela mulher, junto com Cristo, experimentou, na verdade, a construção de uma grande ponte. O que Jesus estava fazendo ali era derrubar mais uma barreira do seu coração, a imaturidade da fé. Todos nós repreendemos os nossos filhos quando eles são, de alguma maneira, mimados. Todos nós os repreendemos quando eles, de algum modo, agem inadequadamente, demonstrando um desejo desenfreado por receber alguma coisa que eles não precisam. Nós dizemos a eles: isso não é necessário, você não deve agir assim. A correção vem na proporção do tamanho da rebeldia. Mas, de fato, o que esta mulher apresenta a Jesus é um pedido que a todos nós parece muito nobre. E eu não tenho dúvida de que Jesus também tenha concordado com isso. Afinal, libertar pessoas possessas por demônios é a especialidade dele.
Mas o que Jesus estava fazendo era amadurecer a sua fé, era dar a ela uma oportunidade mais, de entender que a fé que agrada a Deus não é uma fé que diz eu quero e uma fé que vê aquilo acontecer imediatamente. Ela aprende que a verdadeira fé traz consigo no bojo da sua condição algo mais do que uma resposta imediata para uma necessidade urgente, mas a confiança da espera, o entendimento de que aquele a quem você está rogando e clamando sabe o tempo e a hora de agir. O Senhor Jesus, além de poderoso, é sábio. Nós encontramos nas palavras de Eclesiastes, o livro que está na nossa Bíblia, a instrução dizendo que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O sábio não é aquele que faz o que tem que ser feito imediatamente, mas sabe o tempo de fazer e o jeito de realizar. Jesus poderia de fato ter feito aquilo, mas não fez, porque queria amadurecer a fé daquela senhora. Queria mostrar para ela que a paciência também tem lugar na fé. E isso nos encoraja muito, porque muitos pais olham para os filhos, a quem tem clamado uma vida inteira ao Senhor para que os converta. E as lágrimas saem dos olhos, dizendo tantos anos já se passaram e eles ainda estão cativos do inferno. Lamentam, choram. Muitas vezes são tentados a abandonar esta oração. Muitas vezes é o marido, é alguém querido da família. Muitas vezes alguém que sofre uma enfermidade aguda, que o dilacera, que o entristece, e você então ora, e ele pede a sua oração, e você não vê imediatamente a transformação tão esperada e tão necessária. E então no seu coração, às vezes pode surgir a dúvida, será que eu estou tendo fé o suficiente? Será que o fato da resposta não vir imediata é porque minha fé é muito pequena? Eu posso lhe assegurar que é possível que não. É possível que o Senhor está fazendo é justamente treinar você para entender que o tempo também é requerido em matéria de fé. De que não acontecer imediatamente não é sinônimo de que não acontecerá nunca, mas é sinônimo de que acontecerá no tempo e do modo em que Cristo, o autor da fé, quiser, para que de fato o resultado seja completo, seja transformador. Ela está buscando ajuda para sua filha. Perceba que antes de tudo, ela está sendo ajudada. Ela mesma está sendo beneficiada por este encontro de fé. Queridos irmãos, nós encontramos homens muito sérios que amam a palavra de Deus, outros que já se foram. Dentre eles destacam um chamado Charles Haddon Spurgeon. O pastor Spurgeon disse que Jesus nunca recusou alguém que se lançasse aos seus pés. Nunca. Ele nunca despediu sem respostas aquele que clamou por ajuda, nunca. Então você também pode carregar a certeza de que aquelas palavras de Jesus são verdadeiras e encontrarão cumprimento na vida de todos nós que clamamos. Quais palavras? Aquelas que ele disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Queridos, nós podemos descansar o nosso coração nesta certeza, de que esta promessa é para todo, porque é assim que começam as palavras de Jesus neste texto. Todo aquele que pede, todo aquele que bate, todo aquele que busca, no tempo certo receberá a resposta por aquilo que pede, busca e clama. Portanto, você e eu podemos descansar o nosso coração e seguir no exercício da fé, a esperança daquilo que você ainda não viu, mas a certeza de que o cumprimento se dará a seu tempo. Felizmente, como disse o nosso irmão na liturgia, não do modo que nós queremos, do modo que nós desejamos, mas de um modo melhor, o modo de Deus. O texto em que Jesus promete resposta é um texto que também diz que nós que somos bons sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles pedem. Nenhum de nós cujo filho peça um pão dará uma pedra.
Nenhum de nós cujo filho peça um peixe dará uma cobra. Então Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste fará boas coisas em favor daqueles que o buscam. O nosso coração pode descansar nessa certeza, irmãos. Ainda que as circunstâncias todas mostrem o contrário, nós somos o povo da fé, o povo da esperança. Nós recebemos no coração a mesma fé que o nosso pai Abraão recebeu, o pai da fé, um homem que creu contra a esperança, que marchou para um lugar onde ele não sabia, sem GPS nem mapa. A fé que Deus colocou no coração dele o guiou na jornada, e Ele vai fazer isso com você também. Não tenha dúvida. Ainda que o seu coração duvide, diga como Davi ao seu coração: aquieta minha alma, porque eu ainda o louvarei. Aquieta. Em muitos momentos o nosso coração tem que ouvir a nossa voz: aquieta, aquieta, eu ainda o louvarei. Queridos irmãos, Agostinho de Hipona disse que fé é crer naquilo que não se vê, naquilo que você não pode enxergar, e a recompensa é ver aquilo que você crê. Queridos irmãos, Spurgeon disse que uma pequena fé é suficiente para colocar você dentro do céu. Uma grande fé é capaz de colocar o céu dentro de você. Descanse na palavra do Senhor, descanse nas promessas e siga crendo. Veja, a mulher ouvindo estas palavras de Jesus: não é bom tirar o pão dos filhos, e ela sabia que os filhos eram os judeus, e lançá-lo aos cachorrinhos, e ela sabia que os cachorrinhos incluía ela e a filha dela. Gentios, gente que nasceu fora do âmbito da fé judaica, gente que estava fora das fronteiras de Israel e fora do povo de Deus. Agora ouve da voz de Jesus Cristo esta palavra dura que amadurece a fé. O tempo não é agora. Ele disse: não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Perceba que esta mulher, com a mesma velocidade com que um cãozinho apanha uma migalha ainda no ar enquanto cai da mesa, ela diz: Senhor, mas os cãezinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, das crianças. Veja que a fé desta mulher, queridos irmãos, é uma fé que está amadurecida, é uma fé persistente. Nesta hora ela poderia se levantar e dizer: estou ofendida, e ir embora, mas não foi. A pergunta é por que ela não foi? É porque ela quer ser abençoada. E aquele que quer ser abençoado por Deus tem que compreender que é preciso ter paciência e perseverar no pedido. Somos nós que precisamos de Ti, Senhor. Por isso nós pedimos uma vez mais, e outra mais, e ainda mais. Veja que esta mulher, Marcos chama muita atenção para 3 aspectos dela, e você também precisa se atentar para a grandeza disso. Na palavra de Deus não há nenhum gasto de tinta desnecessário, tudo aqui tem uma finalidade. Perceba só por que Marcos deu 3 características para ela. Verso 26, disse que ela era mulher, era grega e cirofenícia. Por que Marcos chama a atenção para estes 3 aspectos? Por quê? A resposta é porque ela é mulher numa sociedade do Oriente em que as mulheres nem sequer são contadas. Ela era alguém anônima para a sociedade, há uma barreira social entre ela e Jesus, que é homem e é judeu. Não obstante a barreira esteja diante dela, ela pela fé dá o passo seguinte: rompe a barreira social e vai a Jesus Cristo. Segunda característica, Marcos nos diz que ela era grega. E ser grego é algo muito importante nesta época. Ser grego significa que se trata de alguém da elite intelectual daquele tempo. Significa que esta mulher sabe falar a língua franca da época. Como o inglês é hoje a língua internacional, o grego era naquele tempo. Significa que ela é alguém letrada, é alguém que tem cultura, é alguém que é internacional no seu modo de pensar. Veja, os gregos são amantes da filosofia, como os brasileiros são do futebol, não é assim? Os gregos pensam como gregos, os gregos falam como gregos, os gregos deram ao mundo os grandes filósofos e inclusive a medicina. Hipócrates, o pai da medicina, era grego.
Seguramente esta mulher sabe que a sua cultura e o seu povo é uma grande elite intelectual, há uma barreira aí. Alguns vão encontrar, na verdade, uma solução, e isto poderia ser para muitos um problema. Eu explico por quê. Há muitas pessoas que, por inteligentes que são, acham que o recurso para resolver o problema daquilo que está instalado no lar está somente na medicina. Outros acham que está somente no estrangeiro. Outros acham que está apenas no último recurso que a tecnologia pode apresentar. É verdade que pode estar, mas é preciso admitir a hipótese de que não esteja. Quando todas as alternativas que estão ao seu alcance falham, você precisa de que sinal mais para entender que aquilo só pode ser resolvido de modo sobrenatural e não através dos meios naturais que estão ao seu dispor? Ela compreendeu isso. Mesmo sendo inteligente, letrada, douta, de uma cultura elevada, de uma intelectualidade importante, ela sabe que aquela situação da sua filhinha é algo sobrenatural e como sobrenatural que é, deve ser tratado. Aqui está a verdadeira inteligência. A verdadeira inteligência não é aquela que te afasta do Cristo da cruz, mas é aquela que te leva a prostrar-se diante dele, reconhecendo que todos os recursos humanos são limitados, mas que ao pé da cruz nada tem limites. Perceba que ela é grega, e aqui ela rompe a barreira intelectual. Ela é mulher e rompeu a barreira social, e por último ela rompe talvez a mais difícil de todas as barreiras. Diz o texto que ela é sírio-fenícia, e isso era um problema. Os sírio-fenícios são um povo amaldiçoado desde os dias de Josué. A ordem de Deus foi: matem todos, não deixa absolutamente nada. Essa gente é pagã dos pés até a cabeça. Foi essa a instrução do passado. E o fato ainda mais é que os sírio-fenícios eram um povo que legou ao mundo algo terrível, uma coisa chamada adoração a Moloque e a Baal. Você já deve ter ouvido falar dessas coisas. A adoração ao deus Moloque, que veio da Síria e da Fenícia, foi instalada em Israel nos tempos de Salomão e arruinou com Israel. Foi de lá que veio também a rainha Jezabel, a imunda rainha, que fez com que os profetas de Deus fossem todos mortos e os profetas de Baal fossem colocados então nos lugares santos para adorar este Deus sujo. A religião desta mulher é uma religião pagã, uma religião altamente ligada com obras de magia e obras relacionadas à espiritualidade demoníaca. Imagine você que um Deus que requer a morte de crianças, sacrifício de crianças, não pode ser nada menos do que manifestação demoníaca severa. Esta mulher, portanto, sabe que a sua religião é esta: rompe as barreiras da sua religião. Não vai aos mandingueiros, aos sacerdotes da sua religião buscar libertação da sua filha, mas vai a Jesus Cristo, o poderoso libertador do homem, para clamar pela libertação da sua filha. Queridos irmãos, há muita gente nos nossos dias que acham que fazer um trabalhinho na macumba pode resolver o problema lá de casa. Há muita gente que acha que, quem sabe, uma mandinguinha que seja, quem sabe um pouco mais de busca por este ou aquele passe. Eu venho de Brasília, lá nasci, fui criado, e muito perto de nós estava um homem que você já viu nos noticiários, chamado João de Deus, um homem que prometia libertar as pessoas, e você já viu a que custo, não é? Muita gente afluiu para lá, muita gente desistiu da própria fé, da fé cristã, e encontrou lá um lugar para depositar a sua esperança. Todos se viram frustrados ao ligar uma TV no domingo de noite e ver do que se tratava a questão. Queridos irmãos, ela rompe a barreira religiosa dos seus dias e vai ao Cristo da cruz, àquele judeu que liberta o homem, ao judeu que transforma a realidade do ser humano. Ela vai a Jesus Cristo. Eu preciso que você compreenda, queridos irmãos, que o tipo de fé que agrada a Deus é uma fé humilde e também uma fé perseverante. A arrogância ergue muros, mas a humildade e a perseverança constroem pontes entre você e o Cristo que pode transformar a realidade que tanto te atormenta. Vamos ao último ponto. Ele está no verso 29. Veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Então, tendo ouvido aquelas palavras de Jesus, e aí então
Somente então, diz o texto, que Jesus lhe responde. Veja aqui as palavras que ela dá a Jesus, em face dele ter dito que os cachorrinhos não devem comer o pão que é para os filhos. São de fato transformadoras de toda a realidade. Chegamos ao grande desfecho da história. O texto nos diz que então, depois de ouvir aquela mulher dizer, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então vem a resposta de Jesus a estas palavras da mulher. Quando Jesus ouve aquela mulher reconhecer que de fato há quem seja primeiro e também há quem seja segundo, quando Jesus percebe que ela compreende que há alguém por quem ele vai agir primeiro e que também haverão alguns por quem ele agirá em segundo, quando ele percebe a humildade do coração dela ao incluir-se no grupo dos segundos, perceba, naquele momento Jesus disse, esta palavra é a palavra certa. Quando ela diz, sim, Senhor, última linha do verso 28, mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças, então, lhe disse Jesus, por causa desta palavra, da concordância dela com os termos de Jesus, então, por causa desta afirmativa dela, diante das características do que Jesus exigia, então, ele disse, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Preste atenção, queridos irmãos, o texto nos mostra que esta história terminou muito bem, porque ela começou bem. Esse texto nos mostra, queridos, que a palavra de Jesus para você e para mim nos instrui não apenas a respeito de generalidades, mas a respeito de particularidades do nosso modo de agir e de pensar. Perceba que nós não estamos diante de um texto genérico, de um texto jogado ao vento, de acontecimentos e instruções aleatórias, mas de fatos pontuais, que nos dizem exatamente como nós devemos caminhar. A palavra de Deus é perfeita em tudo. Não é por acaso que o salmista disse no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba como a palavra de Deus nos orienta. Se você nesta noite chegou aqui com pouca orientação, você pode já começar a dar graças a Deus desde já, porque você aprendeu qual é o tipo de fé que agrada a Deus e que lhe será útil para resolver os problemas, as demandas e as dificuldades mais agudas da sua vida. A fé que agrada a Deus é humilde, é perseverante e é obediente. Perceba que quando ela ouve Jesus dizer que estava aprovada, ele diz, por causa desta palavra, vem o verbo, podes ir. O demônio deixou sua filha. Ela não faz mais nenhuma pergunta. Daquele momento em diante, ela não faz nenhum questionamento. Ela não pergunta se ele vai junto, ela não pergunta se ele não quer uma foto, se ele não quer uma moldura, se ele não quer uma peça de roupa dela, nada. Ela não pergunta se ele tem um copo d'água para ela levar. Ela não pergunta se ele não vai cuspir no chão, fazer uma bolinha de barro para ela levar, nada. Quando Jesus diz, podes ir, a única coisa que ele deu para ela, era a única coisa que ela precisava, a sua palavra. Queridos irmãos, nós somos o povo da fé, e tudo o que nós precisamos é da palavra. O apóstolo Paulo disse que infeliz é o homem que precisa ver para crer. Ele disse que os mais felizes dos homens são justamente o contrário, são aqueles que creem sem ver. Você e eu fomos chamados para crer e não para ver. Primeiro crer, depois ver. Estes são os termos de Jesus. Não questione os termos do grande rei. Não questione os modos do grande Senhor. Não questione as condições que Jesus Cristo, o Verbo, a palavra viva, dá a nós. Tão somente os aceite e creia. Tão somente faça conforme Ele orienta. Tão somente e mais nada. É isso que Ele espera de você e de mim. Você não tem que pagar por isso. Você não tem que andar de joelhos por isso.
Você não tem que esfolar o seu corpo por isso. Você não tem que se reduzir a migalhas diante dos olhos numa cena impressionante de terror. O que você precisa fazer é crer. Sabe, queridos irmãos, esta é a verdadeira ousadia da fé. A verdadeira ousadia não é sinônimo de rebeldia. Rebeldia é apontar o dedo em riste ao Senhor e dizer: eu determino. Isto é rebeldia. Quem faz isso está no mínimo num devaneio de insanidade, porque exigir algo do Criador de toda a terra é no mínimo insano. Isto é mentira, isto é passível de grande condenação, isto pode atrair grande maldição e piorar a situação que já está difícil. Mas se pelo contrário, você simplesmente crê, se pelo contrário você entregar tudo, esta é a verdadeira ousadia requerida pelo Cristo da cruz. Ousadia, no dicionário, é sinônimo de coragem. Esta é a verdadeira coragem. Sabe qual? A de você fechar os seus olhos e dizer: Senhor Jesus, eu estou cansado, eu cansei do meu modo, eu cansei do meu jeito, eu cansei dos meus métodos, eu cansei das minhas maneiras de tentar resolver as coisas e finalmente ficar frustrado. Então agora eu desisto de mim mesmo e peço ao Senhor que tome o meu ser inteiro nas tuas mãos. Eu desisto até de dizer o que eu quero no final. Eu desisto até de tentar dizer para o Senhor o que realmente é importante, certo e bom na minha vida. Eu desisto até disso. Eu desisto de tudo para dizer ao Senhor que agora eu estou submetido aos seus termos, para dizer ao Senhor que eu estou aberto à sua maneira, para dizer para o Senhor que eu entrego aqui o meu coração, como ensinou o apóstolo Paulo em Romanos 12:1, inteiro no teu altar, inteiro, para dizer: faz agora do jeito do Senhor, faz do jeito do Senhor, e eu vou fazer, orienta-me e eu vou caminhar, dá-me a instrução e eu vou colocá-la em prática, para a glória do Senhor na minha vida. Isto é ousadia, desistir do seu modo para confiar no modo de Jesus Cristo. Aceite, queridos irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor. Aceite isso, porque de fato Ele é o Senhor de toda a terra. O texto termina com a feliz cena de uma mãe que antes não podia levar o seu filho ou a sua filhinha a uma festa de aniversário, era endemoniada. Há uma mãe que não podia colocar a sua filha no convívio com as demais, estava possessa. De uma mãe que não podia apresentar-se ao mundo com orgulho, o bom orgulho de apresentar a sua filhinha como algo de que ela tinha satisfação e prazer. Nós vemos Jesus restaurar esta condição, Ele é poderoso. Ele é poderoso. E nós vemos a feliz cena da menina sentada na cama. Imagine você esta cena. A mãe chega em casa, com o coração latejando de expectativa. Abre a porta, entra, e o que encontra dentro do quarto? Aquela que antes rilhava os dentes e espumava. Aquela que antes se debatia e era uma cena de filme de terror. Agora está sentada na cama, calma, tranquila no seu leito. Está pronta para uma vida inteira de aprendizado. Ela poderá agora finalmente experimentar a alegria plena de ser uma mãe completa, como uma filha completa. Eu termino esta mensagem dizendo para você algo que você deve levar no seu coração. Naquele dia, aquela mulher foi a Jesus em busca da solução do problema para sua filha e saiu de lá abençoada também. Sabe por que isso acontece? A palavra de Deus nos diz que é porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos na Igreja de Cristo Jesus. Amém.